Gênesis capítulo 17, nós vamos continuar de onde paramos. Nós fizemos apenas o estudo dos dois primeiros versículos, Gênesis 17, 1 e 2, e hoje nós vamos, a partir do versículo 3 até o versículo 14, se Deus quiser. Gênesis 17, de 3 a 14. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus, e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, ajude-nos a compreender a Tua palavra e nos alimentar dela. Ilumina-nos com Teu Santo Espírito, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos neste capítulo, que é um dos capítulos mais importantes do livro de Gênesis, que é o capítulo 17, que fala sobre esta expansão da aliança que Deus faz. Para nós que vemos lendo sobre esse assunto, já desde o início de Gênesis, especialmente a partir do capítulo 12, do tratamento de Deus com Abraão, com o patriarca Abraão, com o pai da fé, como é chamado, nós estudamos que Deus começou chamando e fazendo promessa a Abraão. Chamou do meio da sua parentela, lá em Ur dos Caldeus, e lhe prometeu uma terra. Ao longo da sua caminhada, Deus não só foi aumentando esta promessa quanto ao tamanho da terra, e essa terra que primeiro era uma terra, depois era até onde os olhos conseguiam enxergar. Depois é toda a possessão de Canaã. E daí o Senhor começa a colocar limites, como nós acabamos de ler nesse texto, para esta possessão. Ela vai sendo expandida. E outros aspectos dessa aliança também vão se tornando mais abrangentes. Abraão não podia ter filhos. Deus lhe promete filhos. Diz que ele terá uma grande descendência. Agora aqui, quando o Senhor restabelece essa aliança com Abraão, não apenas diz que ele será pai de uma numerosa descendência, mas agora ele será pai de muitas nações. Ele será pai de reis e de homens poderosos. Muitas nações virão de ti. Haverá prosperidade, e não só na geração de Abraão, mas nos seus descendentes também. Tá? Então Deus expande esta aliança. E nesse ato de expandir esta aliança, de torná-la mais abrangente, Deus também vai mudar o nome de Abraão, e essa mudança de nome tem a ver exatamente
com a expansão da aliança que é aumentada, e tem a ver também com um nome muito específico que nós vamos ver aqui, o significado dessa mudança. E na nossa língua aparece apenas o acréscimo de mais um A aí, e uma ênfase aí, como um acento no final. Mas é muito mais do que isso. No hebraico, o nome foi realmente mudado, ele não foi expandido apenas. Foi mudado, e a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. E também a instituição do sinal da aliança, que aqui ainda é no Antigo Testamento a circuncisão. Vamos ver se a gente consegue dar uma olhada rápida em cada um desses aspectos, né? A contagem desde a última vez que Deus falou com Abraão sobre a aliança é de 13 anos. Já se passaram então 13 anos desde quando Deus tinha feito essa promessa. Mas, embora Abraão não tinha ainda um descendente e não era dono da terra, Deus não tinha se esquecido de Abraão. Deus se lembrava, Deus fez a promessa e Deus não havia esquecido as suas promessas. E agora, mais uma vez, Deus confirma que vai estabelecer uma aliança com Abraão, e esta aliança consistia exatamente em cumprir aquilo que Deus já tinha sinalizado. Então, uma das maneiras de nós entendermos este aumento dentro da promessa, não é que Deus esteja mudando, é que Deus está aumentando a revelação sobre a promessa. A promessa sempre foi a mesma, desde o princípio. Deus fez uma promessa. Mas com o passar dos anos, esta promessa foi sendo melhor revelada por Deus. Deus foi aumentando o conhecimento de Abraão sobre o que Deus tinha prometido. E isso tem tudo a ver com o aspecto da fé. Abraão, ele era um homem de fé. Sem saber os detalhes da promessa de Deus, ele creu e saiu. E à medida que ele ia dando mais comprovação desta fé, Deus ia o recompensando, tornando a aliança mais clara para ele. Então, não necessariamente Deus mudou a aliança ou aumentou a aliança. Deus revelou melhor esta aliança para que ela pudesse. E quanto mais Abraão toma conhecimento sobre esta aliança, mais ele percebe a grandiosidade do que Deus tinha lhe prometido. Agora, para nós que estamos vivendo agora e sabemos de todas as implicações da obra de Cristo relacionada com a aliança que Deus fez no início, hoje nós temos uma visão de abrangência da promessa que Deus fez a Abraão, que o próprio Abraão não teve. Quando nós enxergamos e sabemos do Evangelho por todo o mundo, e sabemos que pela fé nós somos descendentes de Abraão, porque temos a mesma fé de Abraão, será que Abraão conseguiu entender ou perceber a magnitude da promessa? Quantas gerações, quantas nações que Abraão nem sequer soube que existiriam, já foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Então, esse é um aspecto muito presente na Bíblia, e presente também na história da igreja. Com o passar dos anos e com o desdobrar da história, as promessas de Deus vão se tornando mais claras, e nós vamos começando a enxergar a abrangência delas, que elas são muito mais abrangentes do que a gente imaginava. Tá? Então esse é um aspecto que fica claro nesse capítulo 17, quando Deus expande essa revelação. Essa nova revelação acrescenta ainda novas coisas à promessa, algumas coisas que não são apenas abrangências, são novas, como por exemplo a questão do sinal que Deus não tinha estabelecido para Abraão até aqui. Isso sim é novidade, é um sinal. Deus já tinha estabelecido um sinal quando fez uma aliança com Noé, mas com Abraão, desde quando Deus o chamou até aqui, nenhum sinal tinha sido dado para esta aliança. Na revelação anterior que Deus tinha prometido os descendentes a Abraão, eles seriam multiplicados grandemente e seriam incontáveis. Agora, nós lemos que ele será pai de muitas nações. Não só uma única nação com muitos descendentes, mas muitas nações. E então, para marcar isso, para contemplar este renovo da promessa, Deus dá um presente a Abraão. Deus faz a troca do nome dele, né? Você pode ler isso aí a partir do versículo 5. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão. Qual que é a diferença? Bom, o significado do nome Abrão, como era o nome de Abraão. O significado é pai dos altos. Pai dos altos. O que significa isso, o pai dos altos ou dos lugares altos? Lembra que Abraão veio da terra dos caldeus, da região dos caldeus.
E aquela região dos caldeus foi, segundo os arqueólogos, são os primeiros lugares de onde se tem notícia, é alergia mesmo, de onde se tem notícia de escombros dos zigurates. Zigurates eram os templos construídos pelos homens, daí veio a Torre de Babel, por exemplo, da Torre de Babel veio isso, construído pelos homens como uma tentativa de alcançar Deus. Então essas religiões, especialmente a religião dos sumérios, a adoração deles era feita através disso. Eles construíam grandes torres, normalmente em formato piramidal, e essas torres são chamadas de zigurates. Inclusive, essas torres estavam por toda a parte da Mesopotâmia, na época dos grandes impérios, como o Império Babilônico. Esses zigurates estão presentes em quase todas as culturas pagãs que tinham ali em torno de Israel. E um dos nomes que eram dados para esses zigurates era lugares altos. Como Abraão não veio de uma geração, de uma civilização que era temente a Deus, antes ele vem de uma civilização pagã, já naqueles dias, depois da dispersão da Babilônia, várias nações se formaram, entre elas os sumérios. E os sumérios não eram tementes a Deus, não seguiam a tradição, que provavelmente eles tinham uma tradição oral, recebida pelo próprio Adão e depois passada de pai para filho até Noé, e que Noé também passou para os seus filhos. Mas aqueles que geraram estes povos como os sumérios, eles não seguiram essa oralidade, não seguiram essa fé, e eles criaram um culto pagão lá. E esse culto consistia em levantar essas torres e fazer oferendas através dessas torres para os ídolos que eles criavam. Tá? Então, Abraão, como era filho de um caldeu, provavelmente um sumeriano, alguém da Suméria, ele recebeu um nome que era um nome relacionado com a religião dele. Né? Então este Abrão significava pai dos altos, ou pai dos lugares altos. Tá? O que Deus faz com ele? Deus vai converter o nome dele agora e vai fazer um jogo de palavras, colocando o nome dele associado àquilo que Deus estava prometendo para ele. Então, no hebraico, o nome, a primeira parte, que é o nome Abrão, o nome antigo, se lia Avraham. Avraham, é assim que é pronunciado no hebraico. Deus muda o nome dele e troca o sufixo. O final do nome, ele tinha esse sentido de lugares altos. Deus troca a palavra e coloca uma outra palavra que tem como significado multidão, tem como significado nação, que é Amon. Não é o Amon do ídolo, mas é Amon, Ramon. E aí o nome, ele muda de Avraham, no hebraico, para Avramon. De Avraham para Avramon, que é a junção de Avra, que é o de pai, com Ramon, que é de multidão. E então Deus mudou o nome dele de pai dos lugares altos para pai das multidões, que tem a ver com a promessa que Deus deu, e além disso converteu o nome dele, que era um nome relacionado com culto pagão. Então, Avramon, na tradução para a língua portuguesa, ficou essa diferença entre Abrão e Abraão, tá? Que é uma transliteração do nome. Mas o significado, então, é que agora Abraão, ele era conhecido como o pai de multidões, o pai de muitas nações, que é exatamente o que Deus tinha acabado de prometer. Um jogo de palavras que aparece aí exatamente para mostrar que Deus estava se comprometendo em fazer dele aquilo que o seu nome significava. Muito mais do que pai de uma religião, que era dos lugares altos, e agora Abraão é pai de uma multidão, ou de multidões, como aparece aí. Um outro aspecto aqui também é que quando, aí no versículo 6, ele reafirma a promessa de que Abraão seria pai, parte-ei fecundo. Não era pai de uma multidão, filho de outros. Era pai de uma multidão, descendente dele. Ele diz, olha, parte-ei fecundo extraordinariamente. Tanto que de ti farei
nações, e reis procederão de ti. Nações e reis devem descender de Abraão. Esta é a promessa que Deus fez. E isso foi cumprido literalmente nas nações de Israel e de Edom. Israel, que depois vai se dividir em Israel e Judá, e em Edom. Ou seja, como também nos vários reinos árabes daquela região, daquela época, que esse povo se multiplica muito, o povo de Israel também, os descendentes de Abraão, se multiplicaram de modo extraordinário. Houve muitos reis, incontáveis reis e reinos que tiveram Abraão como pai físico. Agora, muito mais do que esses reinos lá da Palestina, de todas essas gerações até Cristo, depois de Cristo, então, são incontáveis reinos e descendentes espirituais de Abraão. Então o nome realmente é um nome que é compatível com Abraão. Ele é o pai destas multidões que um dia estarão diante do trono do Cordeiro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, Deus não só converteu o nome dele, deu um sentido novo para o nome dele, e Deus cumpriu esta promessa. É interessante também que mesmo para o nome Abrão, pai dos lugares altos, que estava relacionado com um lugar de culto, por ser Abrão esse receptor da aliança, ele também é como um pai. Nós acabamos falando isso. Quando tem jogral na igreja, quando tem algum teatro, a gente sempre se refere a Abraão como o pai Abraão. E por que a gente tem um hábito, nós que somos cristãos, temos o hábito de falar o pai Abraão? Porque realmente ele é um representante da nossa fé. O primeiro representante que recebe esta promessa direta do Senhor, uma promessa que está relacionada com o Messias, que nós vimos o cumprimento dela na história e que nós cremos nisso. Então, de certa forma, em ambos os sentidos, tanto no nome anterior quanto no nome novo, Abraão realmente é um pai. Ele é o pai, é um pai da nossa fé dentro da aliança que temos com o Senhor Jesus, com Deus, e ele é o pai dessas multidões todas que creram em Cristo e que têm a mesma fé dele. Esta aliança que Deus estabeleceu com Abraão tinha que ser entendida e crida por Abraão como uma aliança perpétua. Então Deus faz questão de enfatizar, você pode ver no versículo 7, que essa aliança não é uma aliança que vai passar. Essa aliança é para sempre, é perpétua. Quem diz isso é o Senhor. Foi Deus que disse isso para Abraão. Não é ideia de Abraão, não é ideia de teólogo. O texto diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. O apóstolo Paulo deixa claro que a lei que foi dada posteriormente não anula o aspecto perpétuo dessa aliança. Quando nós lemos lá em Gálatas capítulo 3, de 17 a 18, vamos abrir lá? Gálatas, capítulo 3, 17 a 18. Veja o que Paulo nos fala. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. O que ele está dizendo é que a lei não invalida a promessa de Deus. Tá? Deus estabeleceu ser Deus daquele povo. E Paulo também lá em Romanos, tratando desse assunto, ele ao falar sobre a lei, ele diz que aqueles que querem viver pela lei viverão. Mas o justo viverá pela fé. A lei nunca foi caminho de salvação. Mas a fé na promessa do Senhor, sim. Tá? Então, a promessa que Deus fez para Abraão, Abraão creu nessa promessa. E ele creu tanto que o próprio Senhor, quando ele pediu a vida de Isaac, e Abraão não nega de fazer isso, e então Deus o impede, a Bíblia faz referência a esse ato como um ato em que Abraão foi justificado ali pela fé dele.
porque ele tinha tanta fé que Deus ia resolver aquele problema, ia fazer alguma coisa, que ele não desobedeceu. Ou seja, ele confiou inteiramente na promessa de Deus. A fé consiste nisso. E a justiça que nos salva não é a nossa própria, mas essa justiça de Cristo que nós cremos que também é nossa pela fé. Então vejam só, a lei foi dada para a preservação do homem, a lei foi dada para que ela mostrasse a nossa fragilidade em relação ao pecado, a lei foi dada para que ela apontasse para Cristo, a lei foi dada por muitos motivos, mas não foi dada para anular a aliança. De tal maneira que assim, eu tinha uma aliança com vocês não cumpriram, agora é lei, se virem. Ou vocês cumprem a lei, ou está tudo acabado. Não foi nesse sentido que a lei foi dada. A lei, ela complementa a aliança no sentido em que ela aponta para Cristo. E ela também foi cumprida por Cristo. E a recompensa do cumprimento da lei é vida. Vida que Cristo não precisava porque ele já tinha. A vida que ele conquistou com a obediência da lei é a vida que ele deu para nós, que não conseguimos cumprir. Tá? Então, a lei não é para abrogar, não é para cancelar a aliança. Muito pelo contrário. A lei, ela aponta para aquele descendente que realmente consegue cumprir toda a lei e, portanto, nos inclui graciosamente nesta aliança com Deus. Tá? Então, quando o apóstolo Paulo dá ênfase nisso, ele está dizendo o seguinte: olha, Deus fez uma promessa e ele não vai quebrá-la. Ele não vai quebrá-la. Os homens são infiéis e quebram suas alianças, suas promessas, mas Deus jamais. Deus não quebra. Com essa promessa perpétua, como essa promessa perpétua, ela traz impacto à nossa compreensão sobre a salvação, por exemplo, do povo de Israel. Esse é um assunto complexo. Tá? É um assunto que tem gerado um debate amplo durante anos e existem opiniões as mais diversas sobre a salvação de Israel, Israel político, exatamente por causa desta palavrinha, aliança perpétua. De forma bem rápida, eu quero só dar uma pincelada nisso, porque não é um assunto central aqui nosso, mas a aliança que Deus fez com Abraão, quando o apóstolo Paulo estava lidando com uma demanda entre não-judeus e judeus na igreja de Gálatas, na igreja dos Gálatas, na região da Galácia, Paulo junta os dois grupos e diz o seguinte para eles: olha, a aliança que Deus fez não foi abrogada pela lei. Então, o gentio não pode dizer que aquela aliança do povo de Israel não funciona mais. Muito pelo contrário. O gentio é salvo pela fé no descendente. Quem é o descendente? Cristo. Ele é o descendente, em quem serão benditas todas as famílias da terra. É Cristo. Por outro lado, o judeu também não pode achar que a força que o inclui na aliança é o sangue que corre na veia dele. Porque esta aliança, ela não é um ato meramente externo. A circuncisão era um sinal externo de uma aliança que era crida pela fé. Por que o sujeito praticava a circuncisão? Porque ele acreditava na promessa. Diferente do que os judeus estavam fazendo nos dias do apóstolo Paulo, eles estavam fazendo o contrário. Eles batizavam para ter aliança. Eles batizavam, aliás, eles circuncidavam para ter aliança, para confirmar a aliança. Não era um ato que era movido pela fé deles. Era o contrário. A fé era movida pelo ato. Coisa que até hoje acontece em relação ao batismo em muitas igrejas e muitas denominações. Tem religião que não batiza como um sinal de uma fé que eu tenho. Tem gente que batiza para ter, como se o batismo fosse algo mágico, ou como se a circuncisão fosse algo mágico que transformasse você num crente. Tá? Existem religiões, eu posso citar pelo menos uma delas aqui, o catolicismo, por exemplo, insiste em batizar mesmo uma criança que tenha morrido. Mesmo um bebezinho que morreu, recém-nascido, por quê?
porque se não batizar vai morrer pagão e vai para o inferno. Olha que absurdo. Então, o poder salvífico está onde? Está no batismo. Você não acha parâmetro para isso na Bíblia. Não é o batismo que salva. O batismo é um sinal que você tem um coração cheio de fé. O batismo é um sinal externo de algo interno. É óbvio que tem muita gente que vai dissimular, né? Tem gente que não tem essa fé, mas quer se incluir de alguma maneira, né? Aí a pessoa vem, diz que tem, responde as perguntas lá da profissão de fé e passa, né? Tem pai que às vezes vem para a igreja só para poder batizar o filho, né? Vai lá, fica 3 meses na igreja, frequenta, aí ganha o neném, traz, vai ser batizado, depois só vai aparecer quando tiver outra gravidez, né? Fica muito tempo fora, tá? Ou seja, é um pensamento católico, e antes disso era um pensamento de uma distorção já que acontecia entre os judeus também, de colocar a força no elemento externo, no batismo, ou ele, no caso deles lá, na circuncisão, quando a força tinha que estar naquilo que você crê, tinha que estar por dentro. Por isso Paulo insistia que não adiantava circuncidar apenas a carne, tinha que ter a circuncisão do coração, tá? Não só Paulo, mas nós temos essa declaração desde o livro de Deuteronômio. Moisés já insistia que não adiantava apenas você circuncidar a carne se você não circuncida o coração, tá? Então, para resumir, o apóstolo Paulo, quando ele está lidando lá com essa situação entre os judeus e os gentios, ele vai mostrar para eles o seguinte, ó, nem gentio nem judeu. A aliança não pertence a nenhum povo por exclusividade. A aliança é para aqueles que descendem de Abraão no que tange a fé de Abraão. Tá? No que tange a fé. O compromisso que Deus tinha com Abraão, e é um compromisso nacional, ele se cumpriu completamente em todo o Antigo Testamento. Aquela região inteira chegou a ser dos descendentes de Abraão. No reinado do rei Davi e no reinado de Salomão, todas aquelas terras que Deus prometeu aqui, olha quanto tempo demorou, né? Todas as terras que Deus prometeu aqui em Gênesis a Abraão, realmente se tornaram possessão dos seus descendentes, especialmente Davi e Salomão. Depois os reinos vão entrar em declínio e as terras vão ser tomadas, né? Até hoje essas terras não pertencem mais, uma pequena faixa só pertence ao povo de Israel, o Israel político, o Israel nacional. Mas a promessa que Deus fez para Abraão, ele cumpriu essa promessa, cumpriu inteiramente, tá? Agora, outros aspectos da promessa, que são aspectos mais abrangentes, que são aspectos espirituais, que é essa descendência, né, que são essas muitas nações, está se cumprindo hoje conosco, tá? O povo judeu não pode alegar que eles vão ser salvos porque Deus fez uma aliança perpétua com eles e acabou. Eles não podem alegar isso, porque quando Jesus veio, e ele é o descendente, toda a salvação, tanto dos que viveram antes dele, depende da fé nesse Messias que foi prometido, que Abraão creu, e todos os que vivem depois de Jesus, sejam judeus ou gentios, precisam, para ser salvo, também crer em Jesus. Por que eu não tenho gentio antes no Antigo Testamento? Bom, em primeiro lugar, quem foi que disse que eu não tenho? Aqui em Gênesis 17 está claro. Deus fez aliança com Abraão e disse que era para circuncidar os meninos, os garotos, os meninos, o varão, ao 8º dia. Não só o que nascesse do sangue de Abraão, mas o escravo, tivesse sido ganhado ou comprado dentro da casa de Abraão, tinha que ser circuncidado. Por quê? Porque a aliança era para eles também. A aliança era para a casa de Abraão. Deus seria o Deus de Abraão, dos seus descendentes, e até do peregrino que estava dentro da casa de Abraão. Então, o que eu não tenho no Antigo Testamento é uma ordem do Senhor mandando fazer evangelismo dos povos, mandando ir anunciar Deus em outros povos. Mas aqueles que se aproximaram da casa de Abraão, do povo de Israel, mesmo não sendo israelitas, eles experimentaram desta aliança, porque eles aprenderam sobre a fé e creram.
Quer um exemplo maior do que o exemplo do rei Nabucodonosor? Demorou muito tempo, mas chegou o dia em que ele disse: eu louvo e exalço o Deus de Israel, o Deus de Daniel. Quer dizer, houve uma conversão. E era um rei pagão, mas é um rei que foi convertido ao Senhor. Tá? Então não é que não teve salvação de gentio no Antigo Testamento. Não teve salvação nacional. Não teve evangelização de outras nações. O relacionamento de Deus era um relacionamento com o povo de Israel. Eles receberam um privilégio. Eles ouviram e receberam a promessa da aliança antes dos gentios. Esse é o privilégio do povo de Israel. Não é nada além disso. Então não pensa, olha, o povo de Israel é um povo privilegiado, eles são mais inteligentes do que os outros. Aonde vai um judeu, o judeu fica rico. Quem foi que disse isso? A gente tem, existe muito misticismo religioso no meio dos evangélicos, né? Misticismo de que o judeu é uma figura fantástica, né? O cara, só porque ele é judeu, ele abre um negócio, ele vai prosperar. Não é assim. Então, o tratamento de Deus é o mesmo tratamento com qualquer um de nós. A diferença no tratamento foi que Deus se revelou a eles primeiro do que a nós. Então eles tiveram um privilégio que nós não tivemos. Quando Cristo veio, Cristo se encarnou dentro da nação dele. Deus assumiu a nacionalidade dele. É privilégio. Esse é o privilégio dele. Não é outro privilégio. Agora, a salvação, tanto do judeu quanto a nossa, depende de ter a fé de Abraão. Crer no Messias, crer na promessa. O Messias para Abraão era a promessa de Deus, do descendente. O Messias para nós é Cristo, a promessa foi consumada. Nós vimos, nós lemos sobre os apóstolos que viram a sua glória. É Cristo. Tá? Então, quando Jesus voltar, todo o povo que tem um RG, um passaporte escrito lá, judeu, esses vão subir primeiro? Não tem diferença no tratamento. Não tem. A aliança é perpétua. Quando eu leio esse aspecto aqui do versículo 7, que esta aliança é perpétua, esta promessa é para mim também. Quais as implicações dessa promessa na minha vida? Significa que a aliança que Deus tem comigo, ela não vai passar. Deus foi lá e me atraiu, me trouxe para perto dele, converteu o meu coração. Se eu fizer alguma coisa errada, Deus vai me abandonar, vai me largar? Não. A aliança de Deus com você, ela é perpétua, ela não vai mudar. Pode ser que pela nossa maldade a gente tropece e caia. Mas Deus vai nos levantar. Porque a aliança de Deus com você não passa. Deus não fica escrevendo o seu nome no livro da vida, aí você faz uma coisa errada, ele vai lá, passa borracha, passa branquinho em cima, espera 2 dias, daí você faz tudo certo, ele vai lá e escreve de novo. Deus não está fazendo isso. A aliança de Deus com você, ela é perpétua. E não só com você e com os seus descendentes. Agora, lembra que esse sentido de descendente na Bíblia não é necessariamente o descendente de sangue, é o descendente da fé. Por isso que nós temos que crer na promessa do Senhor e inculcar esta fé na cabeça dos nossos filhos. Não basta gerá-los organicamente. Eu tenho que gerá-los pela fé também. E é esse o compromisso que os pais assumem no dia do batismo infantil. E que eles serão os condutores do seu filho no caminho da fé. Tá? E a promessa do Senhor se baseia nisso, num ato de fé dos pais, que envolve trabalho, que envolve confiança em Deus e que envolve dependência de Deus. Aí tem muito pai que acha que a coisa é mecânica, né? É automática. Aí batiza, pronto, agora está batizado. Se ele for viver no mundão, um dia ele vai voltar e vai ser crente, e glória a Deus, nós vamos todo mundo para o céu. E nessa daí tem muito filho de crente fora da igreja, que não quer nem saber e está caminhando para a perdição. Então, um dia que a gente for falar especialmente sobre batismo infantil aqui na igreja, daí eu entro em mais detalhes sobre esse assunto. Mas o importante é a gente entender em que sentido esse aspecto da aliança ser perpétua, ele traz implicações para os judeus e para nós. A implicação é a mesma em ambos os casos. A salvação é pela fé.
A salvação pertence ao povo de Deus, ao povo de Israel. Quem é esse povo de Israel? São aqueles que descendem da fé de Abraão. E esta aliança, ela é para sempre, ela não acaba. Ela é para mim, ela é para os meus filhos, ela é para a minha família, mas existe compromissos nossos. Se a aliança, eu me aproprio dela pela fé, nunca será por sangue. Nunca será por sangue. Então ela não é do meu filho automaticamente, porque ele é meu filho, porque ele é filho de pastor. Eu que não tome cuidado da vida dele, não ensine o evangelho, não insista com ele, não ore, não sirva de exemplo para ele, para ver o que vai acontecer. Ele vai se fazer aquilo que é natural do ser humano. O coração do homem é pecaminoso, vai tomar o caminho do pecado. Vamos lá. A boa notícia é que estas exigências todas da lei, e aparentemente pode pairar na nossa mente essa ideia de que a lei, ela cancela a aliança, porque ela estabelece penalidade para quem não cumpre e recompensa para quem cumpre. A boa notícia é que o cumprimento da lei foi feito por Jesus. E eu me aproprio dessa justiça pela fé em Jesus. Jesus é o filho de Abraão, que é completamente sem culpa, perfeito em todos os seus atos, e ele é que faz com que esta família de Abraão seja uma família abençoada. É através de Jesus que todos os descendentes de Abraão são salvos. Esta é a boa notícia sempre. Então, todos aqueles que creem em Jesus Cristo são membros desta família, que é a família de Abraão. Ok? Então, esse é o aspecto da abrangência desta aliança, que é a aliança perpétua. O fundamento dela, a pedra fundamental dela, é Cristo. E, portanto, ele é o elemento unificador entre aqueles que viveram na velha aliança e aqueles que estão na nova aliança. Aqueles que viveram no Antigo Testamento, só os judeus, e os poucos que se agregaram a eles, e aqueles que estão na nova aliança, são todos os cristãos ao redor do mundo. Tá? Quando chegar no último dia, Jesus só vai voltar quando todo o judeu se converter. Então você vai ouvir coisas desse tipo por aí. O apóstolo Paulo, ele tinha uma expectativa, uma esperança muito grande, e ele escreve isso. Se ele escreveu porque é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não escreve sobre totalidade no sentido nacional, mas no sentido espiritual, Jesus vem quando todo Israel for alcançado. Mas quem é esse Israel? Não é todo Israel político. É todo descendente de Abraão pela fé. Ou seja, todos aqueles que Deus elegeu lá no princípio, quando este é o verdadeiro Israel de Deus. É o povo de Deus. Quando todos eles foram alcançados, aí sim. Aí o Senhor volta. Paulo falando sobre isso, Paulo lembra que Paulo era judeu. Né? E quando ele fala sobre esse assunto, ele fala com peso, porque ele sofre. Né? E ele diz lá em Romanos que ele se faria maldito, né? Se isso pudesse redundar na salvação do seu povo. Bom, primeiro, o que a declaração dele significa? Que ele, como apóstolo, entendia que o seu povo, naquela condição de recusa a Cristo, estava condenado ao inferno. Então, o próprio apóstolo Paulo, sendo judeu e sendo também um apóstolo, ele tinha a certeza de que naquela condição que o seu povo estava, mesmo tendo a nacionalidade, eles iam para o inferno. Por quê? Porque recusaram a Jesus. Esse é um aspecto importante para eu considerar. Que um judeu convertido tinha ciência disso. E nós que não somos judeus e somos convertidos, ficamos fantasiando em relação aos judeus. E pelo fato do cara ter nascido lá em Israel, ele vai ser salvo. Não é assim. Outro aspecto que Paulo fala é o aspecto da dor que ele sentia, e quem endureceu e quem endurece o coração dos homens? É Deus que não quebranta, né? Porque o único que pode tirar o coração de pedra e pôr um coração de carne é Deus. Quando Deus não faz por uma pessoa, é o mesmo que dizer, ó, Deus endureceu o coração do sujeito. Como é que Deus endureceu o coração de uma pessoa? Não fazendo nada por ela.
Então Paulo vai, olha, Deus pôs o meu povo em ciúme. Ou seja, Deus pôs o meu povo em endurecimento, perdão, a palavra endurecimento. Deus pôs o meu povo em endurecimento. Para quê? Para que, recusando o evangelho fosse para os gentios. Aí Paulo faz a seguinte exclamação, que é a vertente de esperança dele. Se quando eles, pela rejeição, recusaram, veio grande salvação para os gentios, e quando eles, então, receberem o evangelho? Ele está usando um argumento lógico. Ele fala assim, olha, se pela recusa veio algo tão bom para os gentios deviam pensar, a lógica nossa devia ser o seguinte: vamos evangelizá-los, porque o que pode ser melhor do que nós já temos? Pela recusa deles nós recebemos a salvação. E se eles receberem Cristo? Ou seja, na mentalidade de Paulo, existem entre os judeus eleitos também. Né? Quando estes que estão endurecidos, quando eles receberem o evangelho também, aí pronto. Aí o evangelho alcançou todo mundo. Então Paulo está pensando no quê? Paulo está pensando na conclusão, na segunda vinda de Cristo. É nisso que ele está pensando. Então, Paulo está... É como se ele estivesse criando um movimento. Eles recusaram, nós viemos e trouxemos o evangelho para vocês. Agora vocês receberam, vamos levar de volta lá. Porque a hora que esse pessoal crê, está cumprida nossa tarefa. Jesus volta. Essa é a lógica que Paulo está traçando no capítulo 10 de Romanos. A lógica de que o evangelho foi recusado por eles, temporariamente, para que o evangelho chegasse a nós, porque senão eles não iam sair de lá para evangelizar. Agora que chegou, o movimento do mundo inteiro deve ser fazer o quê? Até por uma questão de gratidão. Aí sim, aí não é misticismo religioso. Nós, enquanto povo, temos uma dívida de gratidão. Foi exatamente por essa cultura e pelos aspectos dessa cultura dos judeus que nós temos tão bem preservado, e óbvio, tem o cuidado de Deus também, mas tão preservado esse texto. Porque Deus usou esta cultura, este povo, para se revelar a nós. Nós, enquanto cidadãos do mundo, temos uma dívida com a nação de Judá, com a nação de Israel. Essa nação, sem dúvida, é uma nação muito privilegiada. Jesus Cristo assumiu a nacionalidade dele. A família de Jesus, como nós estudamos aqui em Mateus, a genealogia de Jesus toda foi construída dentro dessa nação. Não foi da mistura entre raças. A genealogia de Jesus está pura dentro da nação de Israel. Nós temos que ser gratos a Deus por essa nação, porque foi por essa nação que veio o Redentor. Quando nós chegarmos lá no céu e nos encontrarmos, ou na nova terra, nos encontrarmos com Jesus, os parentes humanos de Jesus, nós fomos todos incluídos espiritualmente na família de Deus através de Cristo. Ele é o nosso irmão. Agora, Jesus teve irmãos por parte de mãe. É ou não é um privilégio? É um grandioso privilégio. E esse privilégio é deles. E nós somos gratos a Deus por eles. Então, eu entendo que o que Paulo está fazendo lá em Romanos é ressaltar este privilégio que eles tiveram, sem dar a eles privilégios espirituais, porque os privilégios deles eles já receberam. No que tange a salvação, eles precisam do mesmo que todos nós precisamos, de crer em Jesus Cristo. No que tange aos aspectos da história terreno, eles já receberam todos os privilégios que nós não recebemos. Mas no que tange ao nosso futuro, nós temos o dever de evangelizá-los, porque eles foram um canal de bênção para que esta mensagem chegasse até nós. Então, se por um lado não existe esse misticismo que as pessoas criam, por outro lado deve existir sim da nossa parte, tanto quanto por outras nações também que não têm Cristo, deve existir no nosso coração amor por eles, no sentido de que entre eles também existem aqueles que são eleitos de Deus e que precisam ouvir o Evangelho, e que precisam
ser restaurados da sua cegueira, do seu engano. Tá? Que sentido faz eu ter amor, paixão pelas almas dos índios da América do Sul, e não ter nenhum tipo de interesse em evangelizar os judeus? Eles tiveram tudo e rejeitaram. Eles quem? A geração que está viva lá hoje? A geração que está viva lá hoje, ela convive com um conflito de religiões, um conflito político, com uma história contada pela metade, né, misturada. Hoje, para vocês terem uma ideia, em toda aquela região da Palestina, o catolicismo e o muçulmanismo imperam. Então, todos os lugares considerados lugares santos, eles estão ou dominados por uma mesquita, ou dominados por uma igreja católica. Quer dizer, você sai da frigideira e cai na caçarola. Então, nós devemos orar por eles, pedir a Deus que restaure. Nós devemos trabalhar para que eles sejam evangelizados, porque eles precisam do mesmo Cristo que nos salvou. E, infelizmente, eles não receberam, não reconheceram como filho de Deus. Mas esse aspecto aí que eu queria ressaltar com vocês, dessa questão da aliança perpétua. Há muito mais para falar sobre isso. Isso aqui dá uma série de estudos, mas hoje realmente a ideia era apenas dar uma pincelada sobre isso. Há um outro texto ainda antes de mudar, em Romanos capítulo 4, versículo 13, ainda nessa relação aí de lei e aliança. Romanos 4,13 diz: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Ou seja, a salvação daquele povo nunca foi mediante nenhum ato de justiça deles, mas por atos de fé. Foi assim que as promessas se cumpriram, e é nisso que se baseia a aliança de Deus com eles. Ok? Na segunda parte aí, que é a parte da questão da circuncisão, a partir do versículo 9, diz assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso de suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Bom, o sinal da aliança abrâmica, ele é apropriado à natureza da aliança. A aliança de Deus com Abraão é uma aliança de descendência. Deus promete a ele descendência. Porque uma das perguntas que se faz é a seguinte: quando Deus fez uma aliança com Noé, Deus foi lá e colocou o arco-íris como sinal dessa aliança. Por que agora, quando Deus faz aliança com Abraão, ele ordena um sinal tão específico no macho? E, inclusive, num órgão genital. Por que isso? Por que essa diferença? Então, algumas comparações que nós podemos fazer apenas para entender. E depois a gente fala assim: mas circuncisão é um negócio uma coisa tão agressiva, né? Tão violenta. Por que isso? Por que dessa maneira? Há um porquê. Lógico que há. Vamos dar uma analisada aqui rápido no contraste entre a aliança noética, que é a aliança que Deus fez com Noé, e a aliança abrâmica, que é essa aliança aqui da circuncisão. Na aliança que Deus fez com Noé, a aliança envolvia os homens, envolvia os animais e o mundo inteiro. A aliança foi: eu não voltarei mais a destruir esse mundo com água. Então, é uma aliança que envolve todo o globo, envolve toda a vida sobre essa terra. Então, é uma aliança universal. Não é uma aliança com o homem, nem muito menos com uma família dos homens. É uma aliança com todo o mundo criado. Já a aliança que Deus faz com Abraão envolve um grupo específico, os descendentes de Abraão. Não é uma aliança que Deus faz com os homens, mas é a aliança que Deus faz com uma família específica, os descendentes de Abraão. Aqui eu estou só analisando o aspecto do capítulo 17, tá? Não estou entrando no aspecto do cristianismo depois. Um outro aspecto nessa relação: o sinal que Deus coloca é um arco-íris, e o arco-íris ele está relacionado com toda a criação.
ele aparece no céu, ele aparece depois de uma chuva, né? Ele envolve luz, ele envolve uma série de coisas. Tá? Então, ele está relacionado com toda a criação. O sinal que Deus dá para Abraão, nesta aliança, que é a circuncisão, se relaciona apenas com o descendente. E é um sinal pessoal. E é um sinal que está relacionado com um tipo de aliança. Abraão não podia ter filhos. E Deus faz uma aliança com Abraão, dizendo que ele vai ser pai de uma numerosa nação. Essa aliança tem a ver com reprodução. Está entendendo por que o sinal é no prepúcio? Porque essa aliança tem a ver com vitalidade. Essa aliança tem a ver com reprodutividade, reprodução. Tá? Então, a aliança, ela toca aquilo com o qual ela está relacionada. Né? Se é uma aliança com o universo, uma aliança universal, ela é exposta no céu para que todo ser vivo veja. Se é uma aliança pessoal e relacionada com uma promessa de descendência, ela toca aquilo que diz respeito a isso. Né? Por isso que essa aliança é uma aliança feita no prepúcio do macho. Okay? O sinal da circuncisão era conhecido apenas pelo indivíduo, ou por seus pais, ou, finalmente, por sua esposa. Né? Não era um sinal para ser mostrado, para ser apresentado no público, no geral. Né? O sinal da aliança abrâmica, ele é apropriado com aquilo que a aliança significa. A aliança significa fertilidade, o sinal também está relacionado com um órgão por onde essa fertilidade passará. O sinal da circuncisão envolvia esse corte cirúrgico no prepúcio do homem. Mais tarde, isso se tornou uma ilustração de uma separação do povo de Israel das outras nações. Um dos principais pecados na raça humana sempre foi o pecado da promiscuidade. Sempre foi o pecado relacionado com a questão da sexualidade. O povo de Israel, sempre que o povo se manteve obediente a Deus, a circuncisão era uma ilustração da pureza. Ou seja, alguns anos mais tarde, foi provado pela medicina, especialmente nessas regiões do Oriente, que você não tem este conforto que nós temos aqui no Ocidente, de tomar três banhos por dia, ou de tomar banho todo dia. Naquela região lá, especialmente para os homens, a circuncisão, ela é indicada por uma questão de higiene, exatamente por não ter essa possibilidade de estar se lavando o tempo inteiro, como a gente faz aqui. Então, a circuncisão, alguns anos depois que ela foi estabelecida por Deus, ela não só era uma prática do povo de Israel, e o povo de Israel, isso estava relacionado a uma obediência a uma ordem divina, mas era uma prática também por outros povos, mas não por uma questão de fé, mas por uma questão de higiene. E até hoje no mundo se pratica, em muitos lugares, não por uma questão de fé, mas por uma questão de higiene masculina, de saúde masculina, por incrível que pareça. Tá? Então, o povo, isso se tornou uma ilustração do povo de Israel, por quê? Porque o povo de Israel deveria ser um povo puro. E então os homens de Israel eram homens limpos. Interessante que essas coisas estavam bem relacionadas. Tanto num sentido espiritual, quanto num sentido biológico também. Essa é a ideia da aliança ser através dessa circuncisão. Agora, uma coisa interessante que a gente precisa sempre demarcar. Desde aqui, Deus estabelece essa aliança com Abraão. Um pouco à frente, quando Moisés recebe as leis de Deus, escreve, e também, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele faz as suas recomendações ao povo que ia entrar na terra prometida. Em Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, olha o que Moisés diz para o povo. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Isso, às vezes a gente pensa, o Novo Testamento espiritualizou tudo que era físico e espiritualizou. Não. A circuncisão sempre foi um ato físico e um ato também de fé, um ato espiritual. Está aqui Moisés
no Pentateuco, lá no Antigo Testamento, nos primórdios do povo hebreu, dizendo para o povo que eles precisavam circuncidar o coração. Como circuncisão é sinal de purificação, de limpeza, o que Abraão está dizendo para aquele povo? Vocês precisam purificar o coração de Deus. É limpar o coração. Tá? Então, quando Paulo, lá em Gálatas, ele vai dizer que a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração, ele está falando alguma coisa que já foi dita lá por Moisés, lá atrás. Paulo não está dizendo nada novo. Está dizendo uma coisa que é antiga. E a verdadeira circuncisão, ou seja, o verdadeiro sinal da aliança não é o sinal externo, mas é o sinal interno. Por isso que não houve necessidade de Jesus pedir que alguém jogasse água no ladrão da cruz antes dele morrer, né? Para ele morrer batizado, não ia para o inferno. Não. Quando o ladrão da cruz creu em Jesus e falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, o que Jesus respondeu para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você precisou ser batizado? Não. Ah, pastor, então ninguém precisa ser batizado. Não, porque Jesus deu a ordem para que aquele que cresce, ele deveria ser batizado. É ordem de Jesus, é recomendação de Jesus. Domingo eu toquei bastante nesse assunto, citando o batismo de João Batista. E eu disse para vocês que João Batista, ele batizava com um aspecto duplo do batismo. O batismo tanto era sinal de arrependimento, que a pessoa tinha realmente se arrependido, então ela procurava, ela não só confessava os seus pecados, mas ela queria publicamente demonstrar que ela estava arrependida. E o outro aspecto do batismo é que, uma vez batizado, o batismo comprometia a pessoa com aquilo que ela tinha assumido. Esses aspectos continuam valendo até hoje. O batismo é um sinal público de que eu reconheço que eu sou um pecador e preciso do lavar regenerador do Espírito Santo. O batismo também é uma tomada, é assumir um compromisso, porque quando eu venho aqui na frente e sou batizado e faço profissão de fé, eu vou fazer junto com o batismo uma declaração da minha fé, do que eu creio, e vou assumir compromisso publicamente. Como o próprio Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Batismo é um dever. No caso do ladrão da cruz, não é porque Jesus estava abrindo mão do batismo, é porque ali não tinha condição. E como a salvação não dependia do batismo, então, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas você que tem tempo, você tem que batizar. Tá? E João falou que ele batizava com água. E o batismo dele tinha esses dois aspectos. O aspecto de assumir publicamente e o aspecto do compromisso. Mas, aquele que viria depois dele, fazendo referência a Cristo, batizaria com o Espírito e com fogo. E o que ele queria dizer com isso? Mais dois aspectos. O batismo com o Espírito queria dizer o seguinte: ele vai colocar o Espírito dele dentro de você, e é o Espírito dele que vai regenerar você. Mas o Espírito de Deus e a palavra de Deus e essa interiorização da obra de Cristo funciona também como um fogo purificador, que vai purificar o meu coração. Quando a gente chama as pessoas para o batismo na igreja, nós estamos chamando pelo seguinte: essas pessoas, elas foram primeiramente batizadas pelo Espírito de Deus. Quem quer ser batizado de verdade, porque realmente passou por uma conversão, já foi batizado por Cristo. Porque o batismo de Cristo é esse batismo do Espírito e do fogo. E o que significa isso? É quando o Espírito Santo entra na sua vida e te faz crer em Cristo Jesus. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Você vai ouvir aí, tem dentro das linhas pentecostais, especialmente, vai falar que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. Eu não acho a expressão disso na Bíblia. Agora, o que a gente sabe é que quem convence o homem do pecado e do juízo? Palavras de Jesus. Eu vou, porque se eu não for, o Consolador não vem. E ele, quando vier, convencerá o homem do pecado e do juízo. Quando é que um homem se converte? Um homem se converte quando acontece o batismo do Espírito, ou seja, quando o Espírito Santo entra no coração dele e convence ele, primeiro, que ele é pecador. Segundo, convence ele que há um juízo. E que, portanto, se ele é pecador e haverá um juízo, ele está condenado. E isso faz com que esse homem procure a Cristo.
orientado pelo Espírito Santo. Então, quando alguém vem à igreja e procura Cristo, eu sempre, quando vejo um visitante vindo aqui pela primeira vez, eu fico muito empolgado. Porque a grande probabilidade é que é o Espírito de Deus que está trabalhando nesse coração e está trazendo aqui. Olha que grande responsabilidade, um assunto que não tem a ver com isso agora, mas olha que grande responsabilidade nós temos. O Deus da glória manda o Espírito dele convencer um coração a buscar a Cristo. Quando essa pessoa chega aqui, nós temos que, no mínimo, sermos cooperadores desta obra e receber e acolher com alegria, com atenção, dar ouvidos, tratar bem. Quem vai pregar a palavra, porque quem começou essa obra foi Deus. E o dia que essa pessoa se converter, ela pode até, na mente dela pode até passar que foi um passo que ela deu, mas na realidade esse passo foi impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que nós entendemos como sendo o batismo com o Espírito. Na realidade é o batismo de Cristo. É Cristo colocando o seu Espírito no coração do homem, regenerando e fazendo esse coração desejar o Senhor Jesus. E aí quando a palavra do Evangelho é exposta, a pessoa entende e crê. Quando vem para o batismo aqui na igreja, para a gente realizar o batismo, nós vamos apenas aplicar, em obediência a Cristo, um sinal externo que representa uma obra interna. E a pessoa, quando vem fazer isso, ela vem fazer porque ela crê que realmente Deus fez algo dentro dela. Quando eu trago o meu filho para ser batizado, eu trago na fé. É pela fé que o Deus que converteu o meu coração me prometeu que vai converter o coração do meu filho. Ele diz que o que eu tenho que fazer é crer e ensinar os caminhos da fé para o meu filho. E vai chegar o dia que, do mesmo jeito que o Espírito de Deus invadiu o meu coração e me fez crer, o Espírito Santo vai invadir o coração do meu filho e vai fazê-lo crer também. É isso. É a doutrina da aliança. Agora, batismo, a circuncisão, nenhum desses sinais é salvífico. Nós o praticamos por uma questão de obediência. Obediência. Como Abraão praticou por obediência. Bom? Vamos parar por aqui hoje. Semana que vem eu retomo com vocês mais um pouquinho. Ok? Só um texto para concluir ainda, que eu não consegui citar a tempo. Deuteronômio 36, a gente encerra com esse versículo. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que Moisés, algumas centenas de anos depois de Abraão, dizendo: o nosso Deus, Ele é quem circuncida o coração do homem. Se é Deus quem circuncida o coração do homem, então é Deus quem batiza o coração do homem. É Ele que batiza. E como Moisés diz aqui, o teu coração e o coração do teu descendente. Para que ame ao Senhor de todo o coração. Não é o homem que se convence a amar a Deus. É Deus que nos convence a amar. E esses sinais, como a circuncisão e como o batismo, são sinais externos que nós, autorizados e ordenados por Jesus, praticamos num ato de fé. Do mesmo jeito que Abraão teve que dar várias vezes prova da sua fé, o batismo também é um ato de fé que envolve comprometimento, que envolve tomada de decisão, de compromisso público com Deus e também com a igreja visível. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus de aliança. Sabemos, ó Deus, que esta salvação graciosa, ela é perpétua, Deus. O Senhor nos deu. E ainda, ó Deus, que nesse mundo nós tenhamos aflições e todos nós, se não passamos, vamos passar por isso. Todos nós temos momentos, ó Deus, de altos, momentos de baixos na nossa vida. Momentos, ó Deus, em que a nossa fé parece estar pujante,
sentimos fervor. Em outros momentos, ó Deus, que parece que ficamos arrefecidos, parece que ficamos frios. Mas, ó Deus, nos ajude a lembrar que nada, absolutamente nada, pode nos arrancar das tuas mãos. Tua palavra diz que nenhum dos que o Senhor deu ao teu Filho Jesus se perderá. Então, ó Deus, ajude-nos a confiar de todo o coração no Senhor, nas tuas promessas. Ajude-nos, ó Deus, a obedecê-las, ó Pai. Coloca no nosso coração um desejo sincero de obedecer, ó Pai, a tua palavra e de crer nas tuas promessas. Confiar, ó Deus, que ainda que demore, o Senhor jamais falhou e jamais falhará. Aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá. Assim, ó Deus, ajude-nos a aplicar isso à nossa vida, para que sejamos sempre conscientes de que, embora sejamos iguais a todos os homens, o Senhor nos amou de uma maneira especial. E o Senhor, com este amor profundo, sacrificial, nos comprou com o sangue do teu Filho. Isso não nos torna melhores do que os outros, mas nos dá a certeza de que pela tua graça nós somos salvos. E que, portanto, Deus, temos uma missão, a missão de contar para os outros. E mesmo, Deus, quando faltar esperança no coração do homem, em Cristo há esperança. Em Cristo há uma saída. E é nosso dever, ó Deus, anunciar isso para os outros. Que assim, ó Pai, o Senhor nos ajude a viver com compromisso contigo e nos ajude a ter nos lábios, ó Pai, sempre esta boa nova da aliança da graça para contarmos para os outros. E o Senhor Jesus veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Assim, ó Deus, pedimos ao Senhor que nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.